Olá, meus amigos da costura, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, tá? Eu vou estar ensinando para vocês como que vocês vão desmontar e montar o tensor da reta industrial. No vídeo passado, eu mostrei como que você regula o tensor quando a máquina está fazendo bucha, fazendo aquele bolo debaixo da costura, né? E aí eu falei que se vocês quisessem, eu iria fazer um vídeo ensinando vocês montar, desmontar o tensor, fazer uma limpeza no tensor. E aí vocês pediram e aqui está o vídeo, tá bom? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like que vai me ajudar demais, compartilha esse vídeo, ativa o sininho para receber as notificações também, me segue lá no Instagram, Bruno Máquina de Costura, e se você tem vontade de aprender a consertar a máquina de costura, conheça o meu treinamento completo de manutenção de máquina de costura, onde você vai aprender do zero até o avançado tudo sobre suas máquinas, onde eu literalmente vou pegar na sua mão, te mostrar o passo a passo para você aprender a consertar suas máquinas de costura. Se você tem vontade de aprender, o link está aí na descrição, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo, vamos lá para a máquina. Então vamos lá, pessoal. Para a gente desmontar o tensor aqui, a gente vai precisar basicamente aqui de duas chaves de fenda, uma do cabo pequeno, mais grossa um pouco, não tão grossa, né? E uma bem fininha, para a gente soltar um parafusinho que tem no próprio tensor, vocês vão entender. Primeiro a gente vai usar essa chave. Aqui na lateral aqui tem um parafuso, eu vou mostrar para vocês aqui esse parafuso. Então esse parafuso fica aqui, ó, na lateral da máquina. A gente vai soltar esse parafuso, não precisa tirar ele fora, a gente vai apenas soltar ele. Soltando esse parafuso aqui, a gente já consegue puxar o tensor e ele aqui ele já sai. Vocês podem ver aqui que ele está um pouquinho sujo de óleo, que tem uma mínima circulaçãozinha de óleo aqui dentro, né? E o tensor ele já sai. Agora eu vou mostrar como que a gente continua desmontando o tensor a partir daqui, tá? Uma coisa muito comum às vezes de acontecer também é você tentar puxar para tirar essa parte aqui do tensor e acabar ficando essa parte aqui dentro da máquina, sair apenas o eixo com as pecinhas aqui. Se isso acontecer com você, você pega um alicate, tá? E dá uma puxada só nessa parte aqui. Só que esse parafuso aqui tem que estar solto. Se você tentar tirar sem soltar esse parafuso, vai ficar essa peça lá dentro. Porque esse parafuso, ele serve justamente para prender essa peça. Existe uma regulagem que a gente consegue ajustar no tensor, através desse parafuso que eu vou estar mostrando para vocês também, né, nesse vídeo, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui na montagem. Outra coisa que eu sempre gosto de ter em mãos é um paninho para mim estar limpando, né? Eu particularmente não gosto de trabalhar com a mão suja de óleo. Então assim, eu sempre estou limpando a mão o tempo inteiro. Agora que a gente já tirou o tensor ali da máquina, a gente já observa que existe esse eixozinho aqui, esse pininho, tá? Que fica aqui na parte de trás. Ele sai muito fácil, é apenas a gente puxar ele aqui, colocar ele no cantinho ali. Agora se a gente for tirando aqui, ó, o tensor, a gente vai finalizando de desmontar. Então primeiro a gente tira aqui a porquinha que aperta o tensor, né? A gente tem essa guia da mola, que a função dele é mais, como o próprio nome diz, guiar a mola e também fazer esse barulhinho que vocês ouviram aí quando eu tirei, para você saber que você está ajustando o tensor, e ele acaba também meio que prendendo o tensor. A própria mola, né? A gente tem também essa chapinha aqui, que tem essa parte aqui no meio, como vocês podem ver. Se eu olhar, mostrar para vocês, ó, os pratinhos do tensor não tem aquela pecinha no meio. Essa aqui já tem. Para que serve essa partezinha no meio? Dentro da máquina aqui existe um sistema que quando você levanta o calcador, ele vem para frente, ele empurra justamente esse pininho aqui. Ele vai empurrar esse pininho e esse pininho aqui, ó, no tensor, ele vai empurrar justamente essa pecinha aqui, ó, que tem essa pecinha no meio, ó. Ele vai empurrar ela, ó. Tô empurrando aqui com o dedo, ó. Vocês veem que ele está empurrando essa peça. Por que que existe esse sisteminha? Porque quando eu ergo o calcador, ele vai empurrar essa peça aqui, ela vai estar sendo pressionada pela mola, e ele vai tirar a tensão da mola nos pratinhos, fazendo assim liberar a linha quando você levanta o calcador e termina a costura. Então a linha libera. Então, vamos tirar essa pecinha também, que é muito importante. Vou colocar aqui novamente aqui.
os dois pratinhos, né? Já tirei os dois. E aqui a gente ainda tem o eixo e a molinha. Para a gente tirar o eixo, a gente tem esse parafusinho pequenininho aqui, por isso que a gente já precisa dessa chave de fenda aqui menor, tá bom? Para a gente tirar esse parafuso e até mesmo para colocar ele, a gente precisa ter bastante cuidado. Eu já furei a minha mão, tá? Então já aviso para vocês tomar bastante cuidado. A melhor forma para vocês não se machucarem é colocar ele em cima de um paninho assim, igual eu tô fazendo aqui. Vou até mudar o ângulo da câmera para ficar melhor para vocês verem. Vocês vão colocar ele em cima de um paninho, pegar um alicate, tá? Com auxílio aqui de um alicate. Prender aqui com o alicate o tensor, dessa forma, pressionado na mesa. E aí vocês vão vir com a chavinha de fenda e soltar esse parafuso. Por que, Bruno, toda essa frescura? Por que eu não posso simplesmente vir aqui, segurar com minha mão e fazer isso? Se esse parafuso estiver muito apertado, você vai ter que fazer força com a chave de fenda para você tirar ele. E é aí que pode acontecer de escorregar, ó, pã, e você desce a chave de fenda no seu dedo, na sua mão, por exemplo. Se você for mexer aqui, ó, segura na mão, você vai fazer isso aqui. Escorrega, pã, a chave de fenda entra na sua mão, pela força e a pressão que você está fazendo, ela vai entrar e vai te machucar. Então segue esse passo a passo aqui para você não se machucar, tá? Feito isso aqui, ó, soltei o parafuso, eu já consigo puxar o tensor e o eixo do tensor. E a molinha tá solta aqui dentro também, vou tirar ela fora aqui. É até bom vocês verem esse vídeo aqui, que vocês podem já até ver como que faz para vocês trocar a molinha, caso quebre essa molinha aqui. Vocês já vão ver aqui como é que vocês fazem para estar trocando a molinha. Deixa eu inverter aqui a posição dessa mola aqui, que ela vai ficar mais fácil de sair. Aqui tem que tomar bastante cuidado, gente, na hora de tirar. Para você, geralmente assim, se a sua molinha estiver inteira, você não vai precisar tirar ela fora, né? Mas se você precisar tirar para alguma coisa, sei lá, tem que tirar com cuidado para você não danificar a mola, não entortar ela. Então beleza, o tensor já está aí todo desmontado, como vocês podem ver. Agora a gente vai montá-lo novamente e fazer a limpeza no pratinho, né? Para você fazer a limpeza do pratinho, você não precisa tirar o eixo e nem a molinha. Se você for só fazer a limpeza dos pratinhos ali, tá bom? Aqui eu desmontei tudo, mas você não precisa. Então, para a gente montar, primeiro a gente vai colocar a mola. Alguns tensores é fechado essa parte aqui, igual esse. Outros é aberto. Se for aberto, é só apenas você colocar a mola lá dentro. Se for fechado, igual esse aqui, ó, você tem que botar primeiro a molinha aqui dentro, ó. Encaixa ela aqui dentro primeiro. Depois que você coloca a molinha lá para dentro, dessa maneira. Lá na molinha, se vocês observarem, ó, ela tem meio que um pininho ali. Deixa eu tirar ela fora de novo para mostrar isso aqui para vocês. Ó, por aqui só já dá para vocês verem. Vocês vão ver, ó, que ela tem meio que uma travinha aqui dentro, no meio dela, ó. Fica essa uma posição melhor que vocês conseguem enxergar. Ó, essa travinha aqui, ó. Aí, ó, aqui dá para ver. No meio dela. Ela serve para encaixar aqui no eixo, nesse encaixezinho aqui, ó. Que é por aqui que a gente consegue ajustar a pressão que a gente quer nessa mola. Vou colocar de novo a mola lá dentro. Vou colocar o eixo aqui no lugar. Ó, coloca ele dentro da mola. Aí você vai girando ele devagarzinho, ó, no sentido horário, até aquele cortezinho encaixar naquela travinha da mola. Ó, encaixou. Eu sei que, ó, que encaixou, porque aqui eu já consigo, ó, dar uma tensão aqui na mola. Como que eu regulo? Se eu girar no sentido horário, eu aperto mais a tensão da mola, e se eu girar no sentido anti-horário, eu diminuo. Aqui, ó, diminuo a tensão. Aqui, se for para costuras leves, você não precisa ter muita tensão. A leve tensãozinha aqui já é o suficiente. Se for uma costura mais pesada, você pode aumentar um pouquinho mais a tensão. Aqui, ó, pra mim já tá suficiente. Agora eu vou vou prender aqui com 2 dedos, prender com o dedo aqui embaixo pra não escapulir o eixo. Vou pegar a chave de fenda, vou dar uma leve apertadinha sem fazer força, só pra ela meio que segurar o eixo, ó. Dei uma leve apertadinha sem fazer força. Agora eu vou dar o aperto final. Pra mim dar o aperto final,
A mesma coisa que eu fiz para poder tirar. Vou segurar com o alicate aqui e dar um aperto mais forte aqui no parafuso, para não correr o risco também de escorregar e machucar minha mão na hora de apertar. O mesmo risco que tem na hora de tirar, tem na hora de apertar também. Feito isso, a gente vai começar a montar o tensor aqui novamente, tá? Então a gente vai começar pelos dois pratinhos, só que aí antes a gente vai fazer a limpeza nos pratinhos, porque é muito importante essa limpeza. Se você não está conseguindo regular o ponto da sua máquina, talvez que o pratinho esteja sujo. Você pode fazer essa limpeza, se for apenas pluminha, com o próprio pano mesmo aqui, ó. Você pode vir aqui e dar uma limpadinha boa nele. Só com o próprio paninho, se for só sujeirinha de pluma, você já consegue liberar o pratinho aqui e ele voltar a tensionar normalmente. Agora, se você vê que tem alguns oxidadozinho, assim ó, igual esse aqui, nos pratinhos, você pega vocês vão comprar uma lixinha 600 d'água, que eu gosto muito de usar, porque ela é bem fininha, ela não vai lixar, ela só vai apenas dar uma polidazinha na peça. Essa aqui já está até toda lixada, como vocês podem ver. Eu coloco o pratinho assim para baixo, ó, giro, sem fazer muita força assim, ó. Para vocês verem que vai limpando, tá vendo? Não precisa ser até descascar o pratinho todo, não, é só para limpar mesmo, deixar essa parte aqui bem lisinha para quando a linha passar ela tensionar. Então fiz isso em uma, fiz na outra também, beleza. Agora aqui a gente vai montar, colocando um pratinho assim virado para cima e o outro virado para baixo, tá? Tem que ficar essa aberturazinha aqui, ó, tá? Para a linha poder entrar aqui dentro. Depois a gente vai usar essa pecinha aqui com essa partezinha mais alta para cima, né? E essa partezinha aqui, ó, é onde vai receber a mola, ó. Vocês viram, tá vendo? Que ela tem o espaço certinho de receber a mola. Isso aqui é para cima. Dessa maneira, eu já vi muita gente montar errado, colocar isso aqui virado para baixo. O certo é assim, ó. Colocamos ele, agora a gente coloca a mola. Coloca aqui o guia da mola, que é essa pecinha. E por último, a porquinha, que aperta todo o tensor. Não vamos apertar bastante, porque depois na regulagem vocês vão regular a máquina, tá? Nesse vídeo eu não vou regular a máquina, porque senão vai ficar muito demorado, mas eu tenho um vídeo ensinando, vou deixar no card para vocês, até mesmo o vídeo passado, e também no final do vídeo aqui vou deixar para vocês acompanharem a questão da regulagem, tá bom? Então beleza, feito isso agora a gente vai colocar o pininho que vai aqui atrás. Uma informação bastante importante a respeito desse pininho. Se você comprar esse tensor novo, às vezes ele vem bem grandão assim, ó. Bem grande mesmo, porque que a gente faz o ajuste na hora de montar. Então, se ele grande ficar muito ruim na hora de regular, a regulagemzinha que eu vou ensinar para vocês, vocês podem ir cortando aos pouquinhos até ele ficar um tamanho suficiente, só o suficiente para liberar lá os pratinhos, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês aqui como colocar o tensor na máquina, tá? Então, para a gente colocar o tensor aqui na máquina, primeira coisa, a molinha aqui para cima, tá? A gente vai encaixar ele e agora a gente vai fazer uma regulagem muito importante, tá bom? O que eu gosto de fazer? Nesse mesmo parafuso que vocês viram lá que eu soltei, eu vou dar uma leve apertadinha, eu não vou apertar até ficar o suficiente, só vou dar uma leve apertadinha para ele encostar no tensor, mas que eu consiga mexer no tensor para frente e para trás, mas que ele tenha uma leve tensãozinha, que não fica simplesmente assim, totalmente solto. Então eu vou dar só uma pequena apertadazinha nesse parafuso, para ele dar essa encostadinha no tensor. Agora o que acontece? Essa mola aqui, o movimento dela é até essa peça. Se eu passar a linha na máquina aqui, ó, vocês vão observar que o movimento dessa mola aqui, ó, é até chegar nessa peça. Deixa eu pegar a linha aqui, vou até desenfiar da agulha, ó. É até chegar nessa peça aqui, ó. Então, eu consigo regular o tanto que eu quero que essa mola movimente, né? Para costurinha mais leve, não precisa movimentar tanto, ó. Que ela tá mais ou menos uns 2 centímetros de movimento, daqui para cá. Mais ou menos de olho. Eu posso deixar a metade disso. Então eu pego aqui, ó, como lá não tá muito apertado, se eu colocar uma chave de fenda aqui no meio aqui, ó, do tensor, eu consigo trazer ele para cá. E aqui eu já diminuí
bastante esse movimento. Para costura mais leve, aqui já está o suficiente, tá bom? Agora outra coisa, se eu levantar o calcador, o tensor precisa liberar aqui. Como que eu faço esse ajuste? Eu vou colocar o tensor um pouco mais para dentro, não muito, eu coloquei só um pouco, vou dar uma apertadinha aqui nesse parafuso. Apertei. Agora eu vou levantar o calcador e vou ver o momento que o tensor vai começar a abrir. Ó. Aqui vocês conseguem ver, ó, o momento que o tensor começa a abrir. Ó, aqui ele está apertado, aqui ele está solto. Ó, apertado, solto. O ideal é que ele comece a abrir quando o calcador ele levantar pelo menos mais que 1 centímetrozinho a altura dele aqui, ó. E ele começa a abrir. Vamos ver aqui o momento que ele está abrindo. Ó, ele começa a abrir, ó, a altura do calcador. Está bastante alto. Então eu posso empurrar esse tensor um pouquinho mais para dentro. Quanto mais para dentro eu empurrar esse tensor, mais rápido ele vai abrir, vai liberar os pratinhos aqui quando começar a erguer o calcador. Ele está liberando, ó, o tensor o calcador muito alto. Ele está lá no final que ele começou a liberar. Então vou apertar ele um pouquinho mais para dentro aqui, porque eu quero que ele libere um pouquinho mais rápido, mas também não pode ser muito rápido. Ó, empurrei um pouquinho mais para dentro o tensor, aperto o parafuso. Ó, agora ele já está aqui nessa altura, ele já começou a liberar nessa altura aqui, ó, diminuiu um pouco. O tensor vai até ali, tá liberando mais ou menos aqui, ele já começa a liberar. Eu posso aqui, se eu quiser ainda, apertar um pouquinho mais o tensor para dentro, pouca coisa. Ah, agora aconteceu uma coisa que eu queria que acontecesse aqui, propositalmente. Vocês viram que eu empurrei aqui o tensor um pouco mais para dentro. Espera aí, que eu empurrei até demais com a molinha que nem quer movimentar mais. Mas não tem problema, eu vou voltar aqui. O que acontece? Quando eu começo a erguer o calcador, o tensor já começa a liberar. Isso aqui é um problema, porque pode ser que você está tentando regular a sua máquina e a máquina não dá regulagem. Você aperta o tensor e não dá regulagem. Por quê? Às vezes não é só sujeira. Se o seu tensor estiver começando a liberar assim que o calcador começa a mexer, se você botar um pano um pouquinho mais alto aqui, ó, já vai liberar o tensor vai trabalhar como se não tivesse tensão nenhuma. Ou às vezes tem gente que tem a mania de trabalhar com o joelho encostado na joelheira. E aí qualquer triscadinha que o joelho dá na joelheira, já libera o tensor e dá problema no ponto. Então o ideal é que ele comece a liberar aqui, igual eu falei, pelo menos 1 centímetro aqui, ó, de altura é que ele começa a liberar. Então agora eu vou puxar um pouquinho mais para fora, porque está liberando aqui já a linha muito rápido. Eu vou puxar um pouquinho mais para fora. Eu puxei muito, mas aqui eu consigo saber mais ou menos o tanto que eu puxei. Aí, um pouquinho mais para dentro. Um pouquinho, foi demais. Aqui, gente, é aos poucos que você tem que ir regulando, ó. Aqui já está o suficiente, ó. Ó, aqui ele já está liberando, ó, nessa altura aqui mais ou menos. Ó, lá no alto, tanto que fica liberado. Beleza. Aqui já está suficiente. A molinha está trabalhando normalzinho aqui, ó. Se eu puxar a linha aqui, a molinha está trabalhando normalzinha, como vocês podem ver, ó. Então é isso, pessoal. Tensor feito isso, agora é só regular aqui a tensão, apertar ou folgar mais um pouco aí, se for necessário, tá bom? Então basicamente é assim que monta o tensor. Para regular a pressão dessa mola é lá por aquele parafusinho menor. Mas, por exemplo, se esse parafuso aqui estiver apertado, bem apertado, você consegue dar uma leve reguladinha por aqui também. Se você apertar um pouquinho só o eixo para dentro, eu aumento mais essa tensão. E se eu soltar aqui um pouquinho o eixo, ó, eu diminuo essa tensão aqui. Mas não é bom você fazer muito isso aqui, senão você vai precisar tirar o tensor fora para regular lá dentro, tá bom? Então, é bom você já montar o tensor com a pressão suficiente que você quer aqui já reguladinha, tá? Então, pessoal, o vídeo é esse. Ficou um vídeo um pouco longo, mas ficou bem esclarecido a respeito do tensor da reta. Se você gostou desse vídeo, tá bom? Deixa o like. Não sai desse vídeo sem se inscrever aqui nesse canal. A gente tá com a meta de chegar a 100 mil inscritos. Eu conto muito com a sua ajuda. Dá essa moralzinha pra gente. Faz a gente aí continuar criando esse tipo de conteúdo pra vocês, tá bom? Então não sai daqui sem se inscrever no canal. Comente aí o que você achou do vídeo, se você tem mais sugestão de vídeo ou algo assim, tá bom?
E tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, viu? Tchau. Você tem vontade de aprender a consertar máquinas de costura? Já imaginou você resolvendo desde os problemas mais simples até mesmo os problemas mais difíceis em suas máquinas de costura? E não importa se você está começando agora ou se já costura há muito tempo, descubra o método que tem feito várias costureiras e costureiros economizarem dinheiro e não dependerem mais de mecânicos. Faça como vários alunos meus já fizeram. Se torne independente hoje mesmo. Conheça agora o melhor e mais completo curso de conserto e manutenção em máquinas de costura da internet. Saiba mais clicando no primeiro link que está aí na descrição.